Paz, meu querido. Não vou começar falando paz do Senhor, amado da minha vida, não sei o que. Isso é um pouco de falsidade, né? Muita gente faz isso. Muita gente começa seus sermões assim, mas na hora de pôr em prática, né, na real, fora do púlpito, não é nada do que prega. Então, vamos falar aqui francamente, como se você estivesse frente a frente comigo, para a gente ter uma conversa sobre Jesus. Quero que você acompanhe comigo. Está no livro de Lucas 19, a passagem muito conhecida, que é a passagem de Zaqueu, o publicano. Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. Vamos dar uma paradinha aqui na entoação da palavra. Rico, chefe. Ele procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Até aqui por hora. Eu não vou começar a falar aqui palavras esquisitas, né? Querer dar origem à figueira. A figueira era brava porque não sei o que, por causa disso. Não quero entrar em fatos históricos, quero entrar apenas na palavra. Tem muito pregador que fala, até em aramaico o cara fala para convencer os outros. Não adianta, cara. Falar a verdade simples, porque Jesus ele pregava de um modo simples que todo mundo podia entender. Menos aqueles que tinham seu coração já cheios, né? Que achavam que já sabiam de tudo, não entendiam. E quando Jesus chegou àquele lugar, no versículo 5, olhando para cima, viu, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu vou estar passando aí os versículos no vídeo. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Mais uma vez, dá um ênfase aqui. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Apressando-se. Ele tinha pressa. Recebeu alegremente, porque sabia que era salvação. Eu vejo Zaqueu como muitos hoje, né? Pessoas que têm dinheiro, pessoas ricas, mas que não têm paz, que não tem felicidade. Zaqueu era rico, está escrito ali primeiro no versículo 2, ele era chefe dos publicanos e era rico. Apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Recebeu alegremente. Eu falo, tem gente que quando recebe algo da parte de Deus, ou quando Deus fala, continua murmurando, não tem alegria em receber. Às vezes a gente bota o nosso problema, né, nossa dificuldade tão grande, que não dá bola às coisas de Deus. Não fica alegre ao receber uma palavra, ao ler uma palavra, ao escutar um hino. Continua sempre murmurando. Zaqueu não estava murmurando, Zaqueu era um homem infeliz, né, estudando a palavra e entendendo desse jeito, aplicando nos dias de hoje. Ele tinha um sintoma de depressão, certo? Porque ele era um cara rico, tinha muito dinheiro, porém ele queria algo mais, ele queria paz, queria preencher o vazio que muitos têm, que é a falta de Jesus, né? Ele queria preencher, e mesmo com dinheiro, mesmo com tudo do bom e do melhor, ele não conseguia. Faltava a presença de Jesus. Ele escuta e vê falar que Jesus estava passando na cidade. Ele se apressou a tentar ver. E ao fazer isso, ele viu que havia uma grande multidão, porque sempre onde passava Jesus havia uma grande multidão. Preste atenção nessa multidão. Por todo lugar que Jesus passava, sempre havia uma multidão. Sempre. Porque ele estava fazendo milagres, curando, né? Fazendo sinais. E sempre havia aqueles curiosos. Eles não acompanhavam por acreditar. Era curiosidade. É igual hoje. Fulano de tal vai fazer um show em tal lugar. Enche, dá 10 mil, até 100 mil pessoas para ver um show de não sei quem. Certo? Multidão que segue a multidão. Pessoas que seguem pessoas para fazer coisas que acham que só porque o outro está fazendo também. Deus aqui eu não queria ser multidão. Ele queria ver. Ele subiu na figueira para ficar mais alto, para poder ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Ele não queria estar ali por causa da multidão, como muitos hoje. Você vê em caso de igrejas, né? Quanto mais rica a igreja, mais bonita, mais pessoas vão por causa do deslumbre. Agora te pergunto até você mesmo, você vai na igrejinha aí que tem 2 membros pertinho da sua casa, ou você anda 2 km, 3, até mesmo pega 4, 5 ônibus para ir numa igreja grande por causa da multidão. Certo? Não quero julgar ninguém, não quero julgar a igreja, isso não convém. Mesmo porque no céu não existe placa de igreja, não tem maior nem menor. A multidão via seguindo. Porém, quando a gente lê lá na parte da crucificação de Jesus, existia uma grande multidão enquanto ele estava sendo crucificado, ali apedrejado, humilhado. Mas depois que ele foi pendurado na cruz, a multidão se afastou, só ficou ali os fiéis com ele. Por quê? Na hora da tua tribulação, na hora da tua prova, na hora da sua dificuldade, só vai ficar com você aqueles que são fiéis, amigos de verdade. Quando você estiver na bonança, como Jesus andava curando, ele era o cara para muita gente, né? Muita gente ia atrás. Mas naquela hora que ele estava crucificado, ele só ficou os... Isso aí você pode ver na Bíblia, tá? Só ficaram os fiéis. E assim é na sua vida. Quando você tiver dinheiro, se tiver status, se tiver um carro bonito,
vai ter muita gente seguindo vocês, se dá um churrasco, vai muita gente. Agora, quando você tiver na dificuldade, só vai estar ali com vocês os fiéis. Você vai dizer, poxa, eu quero queimar uma carninha lá em casa, não tem muita coisa não, tá? Vou assar uma fraldinha lá, um guaranazinho, vai lá pra gente comer. Convida, se alguém vai, não vai. Vai só quem é fiel, teu amigo de verdade. E assim eu vejo isso. Cuide das pessoas que andam do seu lado. Entenda, perceba, saiba diferenciar se são multidão ou se é fiel. Continuando aqui com Zaqueu. Vendo todos isto, murmuraram, dizendo: quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa lhe tenho defraudado alguém, ou restituo quadruplicado. E como sempre a multidão murmurava. E todos murmuravam, dizendo: quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? Agora você entenda, eu quero trazer isso para os dias de hoje também. Por que ele foi pousar? Pousar lá no Rio Grande do Sul, a gente sempre fala isso, pousar, quem é do Rio Grande do Sul sabe, pousar é passar a noite. Por que ele foi pousar na casa de Zaqueu? Porque essa necessidade dele passar a noite lá, pensa um pouquinho aí, reflita um pouquinho sobre isso. Por quê? Ele não podia simplesmente fazer como ele fez com o centurião, dar uma palavra e vai, tua fé te salvou, ou tocar e ser curado, como fazia com os cegos e os outros. Por que ele quis passar a noite na casa de Zaqueu? Por causa da atitude de Zaqueu. Diferente dos outros que estavam ali naquela multidão, diferente de muitos, Zaqueu não era pobre, não era um homem necessitado, não era um homem doente, ele era um homem rico, chefe dos publicanos. Aparentemente, ele não precisava de nada, porque você pode ver quando Jesus fala com aquele jovem rico, o que faltava para ele herdar o reino dos céus, se ele conhecia já os mandamentos desde a sua mocidade. Jesus fala: dê tudo que é seus pobres e me segue. Na hora disso ele deu para trás, ele não quis, porque ele não conseguia desapegar dos bens materiais. E ao contrário disso, Zaqueu, ele chama a atenção de Jesus, porque ele tinha muito, era um homem de posses, mas ele queria a presença de Deus. Ele não tinha, ele queria. Ao contrário dos outros, como esse jovem que não quis largar o seu dinheiro para seguir Jesus, porque mais importante para ele era o seu dinheiro. Zaqueu não estava se importando mais com o dinheiro. Zaqueu queria mudar a sua vida. Ele não era pobre. É muito fácil eu querer seguir Jesus quando eu não tenho nada, quando eu estou falido, quando eu estou desempregado, quando eu estou triste, quando eu estou deprimido. É fácil, porque não vai ter muita solução para mim, eu vou ter que ir até ele. Esse tinha condições de pagar médicos, de pagar os sacerdotes para ir lá para fazer qualquer coisa por ele. Só que ele sabia que não estava no dinheiro, que não havia dinheiro que pagasse. Por isso que ele passou a noite. Não se vê nenhum caso, eu acho, mas na Bíblia, se tem, eu não vi ainda, de Jesus ter passado a noite na casa de um pecador, certo? Falar que hoje me convém o que? Hoje me agrada, convém a isso, me agrada. Hoje me agrada pousar em tua casa. Está bem escrito no versículo 5 aí na parte B, porque hoje me convém pousar em tua casa. Isso que eu entendo, certo? A necessidade dele pousar na casa de Zaqueu. Porque Zaqueu chamou a atenção. Ele era um homem depressivo. Nos dias de hoje eu te falo, se você tem algum sintoma de depressão, se você tem essa doença é causada pelo demônio, pelo inimigo, pode ter certeza disso. Ele aproveita esse vazio que você tem dentro do seu coração, esse vazio dentro da sua alma. Ele aproveita para entrar, fazer morada, porque está faltando Jesus. Aonde não tem Jesus, obviamente o demônio entra com mais facilidade. Não tem Jesus, eu aceitei Jesus, eu levantei a mão, não sei o que, estou lá na igreja há 200 anos, mas ainda faltou aquela intimidade, chamar Jesus para pousar na tua casa, para dormir na sua casa, como fez aqui, dormir, passar a noite, ter intimidade, ter contato com o Pai, ter intimidade para orar e falar: Senhor, Tu és meu Pai, Tu és meu amado, falar com Deus como se você estivesse falando frente a frente com outra pessoa, que na verdade orar é isso, falar frente a frente com Deus, mesmo sem ouvindo, mas sentindo. Se você ora só por orar, não adianta. Eu não sou um cara que ore 24 horas por dia, que ore todo dia. Não posso ser hipócrita e falar uma coisa dessa, não é verdade. Mas toda vez que eu oro, ao me ajoelhar para orar, toda vez que eu faço isso, pode ter certeza que não tem ninguém vendo e ninguém fica sabendo, tá? Por quê? Tem gente que faz suas orações aí, todo mundo vê, fala alto, fala em línguas, fala não sei o que, não precisa disso. Toda vez que eu oro, minha esposa mesmo, que mora comigo, que divide a cama comigo, ela não sabe às vezes que eu oro. Porque toda vez que eu oro, de um jeito que ninguém veja, é só eu e Deus, é um momento meu e dele, íntimo. Não precisa ninguém ficar sabendo, ninguém tem que ver, não precisa de plateia para isso. E essa é a intimidade, você orar e falar com ele, sabendo que tem alguém te ouvindo. Porque tem gente que ora como se estivesse falando com uma parede, Ora só porque aprendeu a orar, porque sabe que tem que orar, ou porque alguém falou: você tem que orar tantas vezes no dia.
Não precisa passar o dia todo orando, mas quando for orar, ora com o coração, ora falando com Deus, sabendo que Ele está te ouvindo. A mesma coisa você falar com alguém, sabe que tá falando com seu amigo, ele tá ali, você tá conversando com ele. Assim que tem que ser a sua oração com Deus. Não precisa ser toda hora, não precisa ser todo dia, mas quando for tem que ser algo, tem que ser uma conversa. Muitas pessoas, eu oro 3 vezes por dia. Eu oro 500 vezes por dia. Eu acordo de madrugada para orar, mas para falar com Deus ou só para orar? Para falar sozinho? Ou pior ainda, só para pedir. Sim, eu quero isso, me dá isso, me dá aquilo. Oração não é isso. Todas essas coisas, roupa, comida, vestes, a gente sabe que a gente precisa. Deus, Ele sabe que a gente precisa disso, né? Precisa estar bem vestido, precisa comer, precisa ter uma casa, precisa se alimentar. Ele sabe. Porém, isso não é importante que você fale para Ele, né? Ao contrário das pessoas que não têm Deus, elas pensam que isso é o mais importante. Vestes, casas, comida, carro, viver bem, para elas isso é mais importante. Mas Deus, Ele não precisa que você fale isso para Ele, porque Ele sabe que Ele precisa suprir essas necessidades. Então quando você for orar, ore falando com Deus, conversando, se abrindo, falando do seu íntimo, tá? Não precisa você falar, eu preciso comer. Ele sabe disso. Ele quer o quê? Ele quer que você fale com ele como um filho fala com o pai. Pai, tá me incomodando isso tá me entristecendo, pai. Eu não tô podendo aqui comprar um negócio que meu filho pediu lá, isso tá me entristecendo. Esse é o jeito de orar certo. Ele até explica em Mateus 6 como se deve orar. Você deve se retirar para um lugar onde esteja só você e o Pai, tranca no teu quarto e ali você ora. Não fazer como os hipócritas, né, que oram em pé nas sinagogas para que todo mundo veja. Não adianta, em verdade vos digo, usar as palavras de Jesus, pegar uma colinha, que isso não vai edificar em nada a tua vida. Voltando aqui, na depressão agora. Quero usar essa passagem de Zaqueu para falar sobre isso. Eu entendo que ele tinha uma depressão, certo? A depressão é um sentimento de vazio que nunca é preenchido, um sentimento de derrota, de fracasso, de querer às vezes até mesmo tirar sua própria vida, que você acha que você não é nada, que você não é capaz de nada, que você não consegue nada, que tudo que você faz dá errado, que tudo que você pensa não vai prosperar. É a depressão, porque o espírito do mal, o inimigo, ele entrou nesse buraco, nesse vazio que você tinha, que era para ser preenchido por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, que é esse vazio, é preenchido pelo Espírito Santo. E ele aproveitou que não estava ocupado e entrou. E começa a te falar que você não vai para frente, que você não vai crescer, que você vai morrer, que você não serve para nada, que ninguém te ama, que ninguém gosta de você, que tudo que você faz é errado, que você não sabe cantar, que você não sabe pregar, que você é isso, que você é aquilo, vai te botar para baixo. Eu creio que Zaqueu tinha isso. Não que ele precisasse de dinheiro, nada disso, mas ele tinha tudo, porém ele tinha essa depressão dentro dele. Alguém falando que ele ia morrer, que ele, mesmo que ele tivesse tudo, ele não era ninguém. Eu creio, isso é minha, isso não está escrito na Bíblia, é a minha interpretação da história, cada um interprete como quiser. Então, você vai procurar um médico, psiquiatra, psicanalista, sei como é que chama, eu nunca fui no médico desse, tá? Você vai procurar um médico. O que esse médico, se tem algum médico me escutando, ele sabe disso, vai saber disso. Embora ele não queira aceitar, vai ter que aceitar. Você, eu tô falando se tiver algum médico. O médico, ele não vai atender um paciente de graça, ou vai? A não ser aqueles missionários, né, que vai lá para aqueles países, Angola, para África, para atender o povo que necessita. Esses são diferentes, esses são diferenciados, tá? São missionários. Mas o médico, você vai no psiquiatra, vê quanto que é uma consulta, né? Se você não tiver um plano bom, no mínimo aí, R$150. E tendo um plano, você vai ter que pagar o seu plano todo mês, né? Vai sair caro. Chegou lá, ele vai te dar o laudo, vai dizer que você tem um monte de problema, que você precisa tomar 500 tipos de remédio tarja preta, que são caríssimos, que vai te deixar viciado, que vai te dopar para você dormir. Você, quem tem depressão, perde o sono, né? Não consegue dormir à noite, tem insônia. Ele vai te dar uma droga para você dormir, vai te dopar. Você vai se livrar de um problema, né? Você vai achar, é uma falsa sensação de livre-arbítrio que esse remédio te dá. Você vai achar que está se livrando de um problema e vai estar arrumando um problema maior, porque vai se viciar num remédio caro. E vai que pelo menos vai ter que ir toda semana, né? Ou de 15 em 15 dias no psiquiatra ou psicanalista, esses profissionais aí, dá os seus R$150 para ele falar algumas palavras que vai te fazer bem, que vai massagear um pouco o seu ego e vai te passar um remédio caríssimo, certo? Não tô falando besteira, eu tô falando que é verdade. Às vezes você tá aí, você tá com depressão, você já foi em vários médicos, você vai toda semana no médico, você toma remédios caríssimos e o dia que acaba o seu remédio você entra em desespero. Eu tenho um remédio para você aqui, um remédio que Zaqueu procurou. Por que Zaqueu procurou Jesus? Como ele tinha muito dinheiro, ele era rico, ele era chefe dos publicanos, ele sabia que era fácil tirar dinheiro dos pobres, né? Como os médicos fazem, é fácil tirar dinheiro dos pobres, é fácil tirar dinheiro daquele que não tem. A coisa mais fácil do mundo é tirar dinheiro do pobre, né? E ele sabia que era fácil. Mas ele não ia dar o dinheiro dele para um sacerdote ou para um dos médicos da época, que era um sacerdote, porque ele sabia que não ia resolver. Ele queria Jesus, a cura celestial, a cura espiritual. Ele sabia que era isso. Isso que chama a atenção de Jesus. Ele querer ser curado, ele querer ser salvo, não se importando mais com aquele dinheiro todo que ele tinha. Como eu falei, se é pobre, se não tem nada, é muito fácil se chegar a Deus quando a gente não tem nada. Não tem outro caminho. Ele tinha vários caminhos.
Mas ele queria o caminho certo, ele quis o caminho certo. E Jesus se agradou disso. Por isso que Jesus fala: hoje vem uma salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Isso está escrito no versículo 9. Hoje vem a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Entenda, é como se você estivesse falando comigo agora. Entenda, você vai gastar todo o seu dinheiro com um psiquiatra. E se você não tem dinheiro, você vai sofrer muito. Mas a resposta está aí na sua frente. Talvez esteja lá na estante empoeirada, a Bíblia. Você não tem hoje, todo mundo tem o celular. Não tem desculpa, tá? Aliás, esse é um fato aí que tá levando e vai estar acelerando a vinda de Cristo, né? O evangelho sendo pregado em todo mundo. Porque hoje todo mundo tem um celular. Todo mundo já viu falar de alguém que é de alguma igreja, que é evangélico, seja religião. E religião não é importante, tá? Não importa se você é católico, se você é budista, se você não sei o que, não importa. No céu não vai ter placa de igreja. No céu vai ter pessoas, verdadeiros adoradores, pessoas que querem se chegar a Cristo. Não importa a sua religião. Claro que você tem que ler a palavra, entender a palavra, seguir a palavra. Isso é o básico. Ah, sua Bíblia pode estar empoeirada. Não tem uma Bíblia, não é desculpa, tá? Pega o seu celular, o seu computador. Na televisão aí, deve ter uns 300 canais de igreja. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Que como nos dias de antigamente, nos dias de hoje, naquela época também tinha os sacerdotes que tiravam dinheiro do povo, né? Os sacerdotes, eles não trabalhavam de graça. Pode ter certeza. O certo era, mas eles não faziam isso. A gente vê pelo o Caifás, que era o chefe da sinagoga, ele estava envolvido diretamente com política, né? Diretamente envolvido aí no meio da política. Era um homem que tinha interesses políticos. Não era interesse de Deus. Usavam, né, a palavra de Deus, usavam a lei de Moisés para manipular o povo e com isso conseguir posses, certo? E muito se vê isso hoje, mas lê a Bíblia. Eu não tenho a Bíblia, não é desculpa. Pega o seu celular, baixa lá a Bíblia, tem a versão para celular, ou até mesmo essa que eu estou usando aqui, a Bíblia Online. Só escrever aí Bíblia Online, vai aparecer 400 mil tipos de Bíblia para você estar lendo. Sem você precisar gastar dinheiro, sem você precisar pagar R$150 numa consulta com o psiquiatra. Para você ter essa cura. Certo? Essa salvação que Jesus está falando aqui para Zaqueu. Hoje vem a salvação a esta casa. E eu creio que hoje, através dessa palavra, eu não sou um pregador, eu sou diácono na igreja Assembleia de Deus, certo? O que acontece? Você vai ler a Bíblia, certo? Primeira vez que você abrir a Bíblia, se você nunca leu, é difícil alguém que nunca tenha lido, tá? É praticamente impossível. Aqui no Brasil, pelo menos. O que eu te aconselho você fazer antes de estar lendo a Bíblia? Orar, como eu falei no começo, falar com Deus. Se você não conhece algumas passagens, abre ela em qualquer lugar aí, onde você abrir vai ser Deus te guiando, certo? Importantíssimo orar antes, para falar com Deus, para receber o Espírito Santo. Você tem que ter o costume de orar. Na Bíblia tem várias passagens. Eu aconselho você estar lendo o Novo Testamento. Se você nunca leu, se você não tem o hábito de ler, leia o Novo Testamento, que é a vida de Jesus, que é a passagem de Jesus aqui pelo mundo. O Velho Testamento é um testemunho e às vezes a gente lê e fica meio confuso, não consegue entender. A gente precisa ter um entendimento do Novo Testamento para entender o Velho. A Bíblia, a Bíblia explica a Bíblia. Então você não vai conseguir entender se você não ler do jeito certo. Leia primeiro o Novo Testamento, depois você procura as profecias do Velho. O Velho é um livro profético, né, que nos serve mais para testemunho. Para os dias de hoje, para a nossa vida, a gente tem que trazer o que está no Novo Testamento, o que disse Jesus. Esquece o que disse bispo não sei das quantas, esquece o que disse fulano não sei das quantas. Preste atenção apenas no que diz Jesus. Beleza? Eu quero falar isso para você agora, você vai prestar atenção depois disso e você vai entender. E disse Jesus: hoje vem uma salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Isso serve para mim e para você que está ouvindo agora, assistindo agora. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Entenda, ele veio buscar e salvar o que havia perdido, o Filho do Homem. O que ele tinha perdido, Zaqueu? A sua espiritualidade, o seu amor, a sua paz. Ele foi no lugar certo buscar, ele foi até Jesus, ele não foi a médicos. O cara tinha dinheiro, tinha como pagar os melhores médicos da época, né? Eu tô deprimido, eu vou comprar 2, 3 carros aqui para me alegrar. Ele sabia que dinheiro não trazia felicidade. Ele sabia que o que estava incomodando ele, o que faltava na vida dele, só Jesus podia preencher. E Jesus, como sabe todas as coisas, vendo isso, ele foi passar a noite na casa de Zaqueu. E eu creio que naquela noite ali, eles conversaram, Jesus pregou para ele. É como fala que ele contou parábolas, certo? E essa dos servos, dos 3 servos, né? Voltamos aqui na parte que Zaqueu, ele apressa-se, né, para ter com Jesus e o recebe alegremente. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Quando ele viu Jesus, quando ele olha para Jesus, relatos falam que as pessoas que olhavam para ele com o espírito, pelo que
ele era, não pelo que ele podia fazer, mas pelo que ele era, viam ele, seu rosto brilhava mais do que a luz, certo? Assim como aquele leproso, quando ele vê Jesus, ele fala como ele é lindo, seu rosto brilha mais do que a luz. Então as pessoas que procuravam Jesus pelo que ele era, pelo que ele é, não pelo que ele pode fazer. Muitas pessoas, como eu falei, estão procurando Jesus pelo que ele pode fazer. Muitos cantores e pregadores aí do mundo estão procurando Jesus pelo que ele pode fazer. Hoje em dia é moda ser crente. Vamos cantar pros crentes e vão ganhar dinheiro. Não, tem gente aí que não faz sucesso no mundo, né, cantando. Tem muita concorrência, né? Vai pra igreja, canta um hino lá, fica famoso, depois some da igreja. Isso são pessoas que querem usar Jesus, mas Jesus sabe todas as coisas. Por que Deus permite? Que o joio só vai se separar do trigo no grande dia, não adianta. Vai andar, vai crescer junto. Isso é para nos ensinar também a saber o que é de Deus e o que não é de Deus. A amiga tem que ser a Bíblia. As suas experiências com Deus têm que vir da Bíblia. Por que eu falo isso e falo isso com toda a convicção? É muito melhor você ler a Bíblia todo dia, ter o hábito de ler a Bíblia, do que ficar indo a igrejas, do que ficar vendo pregações em televisão. Por quê? Vamos lá voltar lá no tempo de Abraão, quando era Abrão. Ele veio de uma família de idólatras, certo? Naquele tempo a idolatria era muito grande. E Abraão se dispôs a falar com Deus. Foi o primeiro a falar com Deus. O primeiro homem a acreditar num Deus só da história. Ah, mas tem Adão, né? Tem Adão? Tem. Porém, Adão já foi criado para isso. Deus já falava com ele ali, andava com ele no jardim. É uma coisa isolada. É um fato à parte. Falando de Abraão, cresceu ali no meio de adoradores de idólatras, adoradores de ídolos, falsos ídolos. Ele tem boca, mas não fala, tem corpo, mas não se mexe, tem pé, mas não anda. Esses eram os ídolos. E ele começa a acreditar num Deus que ele não via, ele não podia tocar, ele apenas podia sentir. Isso é a fé. Por isso que eu te falo que apenas com a Bíblia você consegue alcançar isso. Lendo a Bíblia, orando. Não precisa ficar correndo atrás de profetada por aí, não. Ah, eu vou na irmãzinha que revela lá, que vai revelar um negócio pra mim. Não, não precisa disso não. Não precisa, você tem a cura aí na sua casa. Tá deprimido, meu querido? Pega a sua Bíblia, leia. Não tá conseguindo ler, impedimentos vão acontecer. Quando você tem depressão, o demônio ele vai fazer de tudo pra você não procurar e não receber a cura. É a cura divina. Ele vai fazer de tudo pra não. Ele vai fazer de tudo pra você não ler a Bíblia, você não querer ler a Bíblia, pra você ficar entediado, pra você não querer abrir. Vou ler depois, não vou ler agora. Vai orar, não vou orar agora não tô afim, agora não tô no momento. Tem gente que fala até que não tá no clima, né? Ah, não tô no clima pra orar agora. Não tem clima. Ajoelhou, ora. Tranca no quarto, ajoelha e ora. Só quem pode mudar isso é Deus. Só quem pode curar a depressão é Jesus. O psiquiatra, ele nunca vai te oferecer a cura. Ele vai te oferecer uma droga para substituir. Você vai viciar você num remédio caríssimo que você vai ter que tomar pelo resto da vida e você vai acabar morrendo escravo de uma droga. É melhor morrer escravo de uma droga gastando seu dinheiro? Ou é melhor morrer curado da sua depressão e conhecendo Deus que pode todas as coisas, que muda os quadros e que cura? Mesmo Jesus que curava leprosos, que curava paralíticos, que ressuscitava mortos, esse mesmo Jesus, ele ainda é o mesmo hoje, ele não mudou. O que mudou foram as pessoas. O que muda é as pessoas. Você já se perguntou? Às vezes você acha que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, parou de falar com você, que ele mudou? Não é porque ele mudou, é porque você mudou. Você passou a acreditar em profetas, você passou a acreditar em pastores, em bispos, em cantores evangélicos, em médicos, e deixou de acreditar em Deus. Não foi ele que mudou, foram as pessoas que mudaram. Hoje em dia os ídolos falam, andam, cantam, se vestem bem, usam paletó e gravata e estão aí na televisão, estão aí na mídia. Antigamente eles só eram de barro, né? No tempo de Abraão só eram de barro. Hoje eles falam, eles andam, estão aí no mundo. Existiram muitos falsos profetas. Viram muitos dizendo ser Jesus. Jesus fala isso. Outra vai ficar para outro vídeo isso. Eu quero encerrar por aqui. Eu quero agora, se tiver alguém escutando, se tiver uma pessoa só, se fez bem para você, se você se sentiu bem com essa palavra, compartilha o vídeo, não paga nada, é de graça. E alguém, pode ser que você não esteja precisando, mas tem alguém, seu vizinho, seu irmão, seu pai, seu parente, seu tio, seu amigo da escola, amigo do trabalho, que pode estar precisando de uma palavra. Passa para ele. E pra gente encerrar agora, eu quero que você ore comigo a oração mais simples do mundo e a mais eficaz. Às vezes você pode falar assim, eu não sei orar. Quem que sabe orar? O jeito certo de orar, quem sabe? Quem é profissional em oração não existe. Aí Jesus ele deixa lá em Mateus 6 a oração para falar com ele. Quando a gente quiser orar, quando for os horários, ores a oração que eu vos deixo. Ora comigo então. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos que nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Essa oração é simples e é eficaz porque foi ensinada por Jesus. Foi ensinado por quem sabe. Não foi ensinada por qualquer um, não. Foi ensinado por Jesus. Não sabe orar, ora o Pai Nosso. Não está sentindo nada, continua orando. Mas pode ter certeza, eu vou te falar uma coisa aqui, isso de experiência própria. Quando você ajoelhar, tiver só você sozinho ali, você quiser buscar Deus, você vai conseguir orar. Você vai conseguir falar com Ele, vai conseguir se derramar e vai conseguir ter o alívio que você precisa. Faça isso hoje.
Entra aí no seu quarto sozinho, espera uma hora não tem ninguém e ora. Busca a face de Deus, chama por Ele. Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Esquece tudo que está à tua volta. O primeiro passo é esquecer de tudo que está na sua volta. Esquecer de tudo. Tem gente que não consegue esquecer os seus problemas. É difícil, mas tenta, faz um esforço, esquece tudo e fala apenas com Ele, vira seu pensamento apenas para Ele. Você vai ver a maravilha que Deus vai fazer. Você vai sentir Ele te tocar. Você vai sentir Ele pertinho de você. E a sua vida não vai ser mais a mesma. Bem, fica na paz e que Deus continue te abençoando. E que essa palavra tenha vindo diretamente aí de encontro ao seu coração. Que faça a diferença na sua vida a partir de hoje. Gostou? Serviu? Passa para os seus amigos, passa para os seus vizinhos. E existem muitas pessoas que estão precisando. Amém? Fica na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser.